Bom, irmão, nós vamos iniciar o nosso culto de hoje e eu queria fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar. Em seguida, o Matheus vai estar conduzindo aí, né, fazendo a abertura. Eu queria convidar os irmãos aí para a gente baixar as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse final de dia. Senhor, privilégio poder estarmos aqui reunidos mais uma quarta-feira, Senhor, para orarmos juntos, para nos vermos, confraternizarmos aos outros, congratularmos uns aos outros, Pai, e acima de tudo, louvar ao Senhor e aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Somos privilegiados, Senhor, porque tu tens, apesar de todas essas situações, tu tens permitido esse tempo maravilhoso, Senhor, a gente como igreja poder ter esse tempo de comunhão, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas maravilhas que tu tens feito. Agradeço pela vida de cada irmão que está presente aqui, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que também estão em casa, Senhor, que por algum motivo não podem entrar no Zoom para poder assistir. Te peço que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para aprendermos a tua palavra, compreender e colocar em prática, Pai. Abre nossa mente, nossos corações durante esse culto de hoje. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu coloquei lá no grupo da igreja o nosso tema de janeiro. Então, nós temos aí 4 quartas-feiras. Nós vamos tentar aqui observar um pouco mais sobre o conhecimento de Deus. Eu vou poder explicar mais depois, né? Enquanto correr aí o estudo. Mas eu quero começar com uma leitura de uma oração de um dos nossos irmãos antigos. E diz assim, creio que vocês estão me ouvindo bem aí, né? A oração diz assim: dá-nos sempre saber que caminhar com Jesus faz qualquer outro interesse parecer sombra e ilusão. Mantém nossa atenção contínua nas coisas eternas. Livra-nos dos delírios daqueles que não permanecem na religião. Estão preocupados, mas não convertidos. Tem outro coração, mas não um novo coração. Tem luz, zelo, confiança, mas não tem Cristo. Que julguemos o nosso cristianismo não somente por nossa dependência de Jesus, mas por nosso amor a Ele, nossa sujeição a Ele, nosso conhecimento dele. Dá-nos uma religião que seja ao mesmo tempo real e progressiva, que trilhe o seu caminho e cresça ainda mais forte, que vive e trabalha no Espírito, que se beneficia de cada correção e não é ferida por qualquer concessão à carne. Muito interessante, eu sei que é difícil talvez pegar os detalhes só ouvindo, mas muito interessante o que o autor dessa oração coloca para nós. Ele aponta que existem muitos que fazem parte do cristianismo, mas não têm um coração convertido. E aponta para nós que o verdadeiro cristianismo não é somente a dependência de Jesus, porque muitas pessoas elas amam as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Mas ele diz que o cristianismo deve ser medido por nosso amor a Jesus, a nossa sujeição a Jesus, o nosso conhecimento desse Deus. E o desafio para nós, então, durante 4 quartas-feiras é observar esse conhecimento de Deus. Tá bom? Vamos ter um convidado especial aí também, nessas semanas que vão seguir. Mas eu quero encorajar a todos que estão aqui a permanecerem firmes nesse propósito de conhecer a Deus. Nós vamos iniciar hoje, tá bom? E com isso eu quero fazer uma oração e nós vamos passar para um momento de louvor aqui com a Maeli. Oremos. Santo e eterno Deus, é em nome de Jesus que nós nos achegamos ao Senhor, pedindo para que o Senhor seja propício a nós, pecadores. Lembra-te, Senhor, da tua bondade, não dos nossos pecados. Por favor, absolve as faltas que nos são ocultas.
E desvenda os nossos olhos essa noite, abra o nosso coração, para que vivamos e observemos as maravilhas contidas na tua lei. Que o Senhor seja honrado e glorificado essa noite, e que o Senhor receba o nosso culto. Da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 145. Vamos acompanhar essa leitura. Salmo 145. Nós vamos ler do versículo 10 ao 14, depois o versículo 21. Salmo 145. Diz assim, versículo 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Versículo 21. Vamos ler juntos em voz alta aí com a sua família. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Não sei se você já proferiu louvores ao Senhor durante o seu dia, durante esse começo de ano já, né? As obras do Senhor, aquilo que nós temos ouvido, aprendido e visto também nas nossas vidas, devem encher nossa boca, nossos lábios de louvores a Ele. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida da nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor? Glória para sempre. Vamos compartilhar aqui a letra e você pode acompanhar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus do Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e um dia virá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado que os teus feitos, os teus planos, o teu agir é maravilhoso, Pai, e isso deve encher os nossos corações. Nos ajude a ter os lábios, nosso coração, a nossa vida cheios de gratidão e louvores para render ao Senhor, Pai. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez, o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Pai. Coloque nossos corações apegados a essas coisas, para que sejamos encontrados fiéis diante do Senhor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos diferenciar só um pouquinho dos nossos cultos familiares das quartas-feiras, tá bom? Então, eu pretendo não demorar muito. Mas toda vez que alguém fala isso, demora, não é verdade? Mas eu vou tentar ser verdadeiro com vocês aqui. Nós vamos começar, na verdade, nós vamos continuar a partir de agora com um momento já de oração, tá bom? Então, eu não dividi com os líderes dos grupos familiares, mas nós vamos orar durante esse janeiro, durante esse mês, aí nos lares. Nós já oramos nos lares, né? Mas não vai ter alguém dirigindo você em oração. Então, você aí no seu lar, com a sua família ou sozinho, vai orar pelos motivos que nós vamos projetar aqui para vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer a abertura na próxima quarta-feira, né? Um cântico, momento de oração, a devocional, e aí nós vamos ter mais um momento de oração no final. Vamos fazer essa dinâmica assim, tá bom? Então, eu vou projetar aqui para vocês os motivos de oração. Posso fazer isso, Odaí? Acho que sim, não estou vendo o senhor, mas... Ah, agora sim, eu vi. Esses são os motivos, os primeiros motivos de oração, e são 5, tá? Então, pela liderança da igreja, sabedoria e direção nesses tempos difíceis, você pode lembrar de outras igrejas também, tá bom? E também lembrar aqui na liderança da igreja, por esse mês de férias e de descanso para a família pastoral. Pelas famílias da igreja, saúde, sustento e firmeza na fé, talvez você saiba aí de motivos específicos de oração dessas famílias, dificuldades específicas dessas famílias, você pode orar. Eu quero aqui já lembrar dessas famílias para a igreja, lembrar da irmã Fátima e da Clécia, estive com elas hoje. Então, ore pela saúde da Clécia, que não está tão bem, tá? Então, vocês podem orar por ela. Não é Covid, graças a Deus, mas um problema aqui na boca. Então, você ore por isso. A Clécia não fala, então nós não sabemos o que é, né? A irmã Fátima não pode saber o que é, mas amanhã elas irão ao médico. Então, por favor, lembre delas também em oração. Pelos seminaristas e missionários, aqueles que vocês já sabem, e pela cirurgia da irmã Ana, que é a sogra da tia Júlia. Ela precisava que a pressão baixasse e baixou, graças a Deus. Então, vocês podem louvar a Deus por isso e orar também por ela, tá? E pela boa aprovação e distribuição da vacina contra o Covid. Vamos orar por isso também, que o Senhor prepare os nossos corações, dê sabedoria a cientistas, médicos, vamos fazer isso agora. Então, como família, você mesmo pode dividir aí na família, nós vamos orar, aí eu mesmo vou encerrar esse momento orando, tá bom? Vamos orar ao Senhor.
Pai, muito obrigado por inclinar os ouvidos e ouvir as nossas orações. Como nós estamos pedindo ao Senhor, nós continuamos pedindo misericórdia, sabedoria, a liderança da igreja, o apóstolo Odessi, que o Senhor encha, ó Deus, a liderança da igreja de Ti mesmo, Espírito Santo, revigorando as suas forças, dando coragem, e que o Senhor coloque no coração fervor, também nas famílias da igreja. Como nós já pedimos a Deus, nós queremos mais uma vez orar para que o Senhor dê força àqueles que estão fracos, saúde aos que estão doentes, alegria, ó Deus, àqueles que estão tristes, descanso aos que estão sobrecarregados. Muito obrigado porque o Senhor nos atende e socorre ao necessitado. Senhor, muito obrigado pelo teu agir na vida dos seminaristas e missionários. Obrigado pelo teu agir, Senhor, na vida da irmã Ana, com a cirurgia. Obrigado porque o Senhor tem respondido às nossas orações. E muito obrigado porque essa pandemia não fugiu do controle do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu posso seguir daqui, Odei? Obrigado. Então, nós vamos dar o pontapé inicial aqui nesse tema, que é o conhecimento de Deus. Eu coloquei lá assim no grupo da igreja, o conhecimento de Deus, a importância. Então, a importância desse conhecimento é o que nós vamos ver hoje, tá bom? E aí nós vamos ter mais outros 3 temas, né? Vai ser o mesmo geral, o conhecimento de Deus, mas nós vamos falar também sobre o nome do Senhor, oração e a santidade do Senhor, tá bom? Vamos terminar assim, se Deus quiser, esse mês. Então, hoje é a importância do conhecimento de Deus, depois, na próxima quarta-feira, o nome do Senhor, na terceira quarta-feira, a oração e na última, a santidade do Senhor, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, verso 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Perceba só como começa esse texto, versículo 23. Assim diz o Senhor. Diversas vezes nas Escrituras nós encontramos essa frase inicial. E ela é muito importante, porque nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pelo menos é isso que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda ela é inspirada por Deus. Deus fala, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Mas nesses momentos específicos, aqui é o discurso do Senhor. Deus diretamente estava falando através do profeta. Diretamente o Senhor está falando ao meu e ao seu coração esta noite. Eu quero que você tente imaginar alguém mesmo segurando aí no colarinho da sua blusa ou nos seus ombros e te sacudindo e dizendo: olha, me escute, preste atenção no que eu tenho a dizer para você. Então é um pai mesmo fazendo isso com o filho, não porque ele está irado com o filho, mas porque o que ele tem que dizer agora é muito, muito importante. Eu não sei se o pastor Elcio fez isso com o João, mas eu sei que o João às vezes mereceu, né, pastor Elcio? Segurar, dar um chacoalhão nele. Preste atenção no que eu tenho para falar para você. E é isso que Deus está fazendo conosco essa noite. Como um pai segurando nossos ombros, nosso colarinho e dizendo: preste muita atenção. E o Senhor vai começar então agora o seu discurso. Eu não sei se você já foi ignorado. Não sei se isso já aconteceu com você. De você estar falando com alguém, a pessoa te corta. Ou você querer falar com alguém, ela vira as costas e vai embora. Eu não sei se isso aconteceu, mas nós sabemos que é muito ruim. E se isso é ruim com um homem, imagine com Deus.
Infelizmente, o povo nessa época aqui virou as costas para o Senhor e muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O Senhor está falando conosco e nós viramos as costas para Ele. Isso não vai acontecer quando encontrarmos em carne e osso, né? Mas eu não quero que essa noite aconteça mais uma vez. Então não vire as costas para aquilo que o Senhor tem a falar a você. O Senhor está falando, assim diz o Senhor. E o Senhor vai falar agora sobre 3 coisas que se nós pudéssemos viajar ao mundo e entrar em todas as culturas, em todas as línguas, observar cada um dos povos que existem nesse mundo, aqueles que nós nem sabemos, o jornal nem sabe. Nós íamos observar que essas 3 coisas elas são procuradas por os homens daqueles povos. Olha só. Quais são essas 3 coisas? Olha aí na sua Bíblia o versículo 23. Sabedoria, força e riquezas. Sabedoria, força e riquezas. Qualquer um dos povos. Talvez a riqueza para um dos povos seja bem diferente do que a riqueza para outros, né? Países de primeiro mundo. Mas todos os homens procuram as mesmas coisas. Sabedoria, força e riqueza. E muitas vezes essas coisas, quando são dadas por Deus, elas não são coisas ruins. Por exemplo, nós sabemos que Salomão, enquanto se manteve sábio, realizou grandes feitos, né? Fez grandes coisas dentro do povo de Israel. Nós sabemos que a sabedoria é boa, nós precisamos ser sábios. Nós sabemos que o Senhor é forte, nós precisamos ser fortes. E muitas vezes as riquezas usadas da maneira certa, elas glorificam o nome do Senhor. Então, quando nós usamos para a honra do Senhor as riquezas, o Senhor se agrada disso. Talvez você conheça uma pessoa que tem posses, né, que tem recursos financeiros, mas ela usa tudo isso para a glória de Deus. Mas quando nós olhamos em nossa volta, as pessoas talvez que nós conhecemos, olhamos para fora, olhamos para o mundo, e para o nosso coração, nós vamos perceber que nós buscamos essas coisas da maneira errada. E Deus aponta aqui para que nós não nos gloriemos nessas coisas. Não busquemos essas coisas com um fim em si mesmo. Mas se buscarmos, busquemos essas coisas para a glória de Deus. Vamos pensar sobre a sabedoria, adquirir conhecimento. A palavra que sabedoria poderia significar também ser esperto, ser ágil nas decisões. Você conhece alguém assim, alguém que posso dizer aqui, bem... E aí, querida, me ajuda. Mas ele também não sabe, eu esqueci a palavra. Alguém que se liga rápido nas coisas, né? Pode ser a mesma palavra aqui para sabedoria nesse texto. E talvez você seja assim. E nós podemos olhar até mesmo para muitas igrejas que usam a sabedoria, mas a sabedoria dos homens. Que usam o pragmatismo para trazer pessoas. Ensinam doutrina dos homens e não a doutrina de Deus. E isso pesa sobre os ombros dos crentes. E isso faz com que descrentes pensem que são crentes. Sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo. Olhar para as coisas terrenas. Adquirir conhecimento somente para se gastar com si mesmo. E eu ouvi falar sobre um pastor que estudou na Escócia. Eu não sei se você tem vontade de ir para a Escócia, eu tenho, com as fotos que eu já vi da Escócia, é um país lindo, parece. E esse pastor estudou lá na Escócia, anos de estudo, ele estava no seu PhD lá, seu doutorado, e o que eu soube é que ele era tão branco e encurvado de somente ficar estudando. Então pense nisso, tá bom? Se tem alguém que estuda mais que nós, seria esse homem que estava lá na Escócia estudando. Mas esse homem, com toda a sua sabedoria, ele não acreditava que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado entre os mortos. E o que ele estudava era a teologia mesmo, a palavra. Mas ele não acreditava que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos. E nós vemos a sabedoria dos homens aqui. Para que tanto conhecimento sem sabedoria? E para que tanta sabedoria dos homens sem a sabedoria que vem do Senhor? Nós poderíamos ler vários textos aqui, mas eu disse que ia ser rápido, então eu quero ser bem direto com vocês aqui. A sabedoria que nós buscamos não é a sabedoria desse mundo. A força, nós podemos pensar que a força bélica, nós vamos ver o jornal, vamos procurar os países. Eu assisti dias atrás a comparação do exército brasileiro, e não sei nem porque eu assisti isso, mas o exército brasileiro com o exército americano, né? Então, os países buscam essa força para a guerra. Os homens buscam essa força física. Talvez você busque força física, mas a força ela vai acabar.
E que se nós observarmos esse texto, eu quero ser bem aplicativo nesse texto aqui com vocês, porque se nós observarmos o texto, o Senhor ele está afirmando aquilo que nós não podemos fazer. Não viver na sabedoria desse mundo. Não viver para a força desse mundo. Nós podemos aplicar, assim, aqui a força que o corpo tem. Talvez os mais jovens aí, eu me incluo nessa, né? Com todo respeito àqueles que são mais velhos do que mais em força física, mas aqueles que já estão um pouco mais velhos, mais experientes, na verdade, um pouco mais cansados, né? A força ela vai se acabando. E eu gostaria de contar rapidamente a história de um homem que eu conheci e eu ajudava a minha mãe a cuidar dele. A minha mãe ela é enfermeira e ela cuidava de um homem que tinha quase a idade dela. Ele, um homem alto, no que eu via nas fotos, bem forte fisicamente, e ele era rico. E eu conheci sim esse homem, eu vivi com ele, mas não nessa condição perfeita que ele tinha. E ele, certa vez, usou droga, ele saiu de moto, ele sofreu um acidente, ele não conseguiu soltar o guidão da moto, e a sua cabeça ela foi batendo na guia, né, na calçada. Ele tinha a testa aqui funda. E a partir daí ele ficou paraplégico e como uma criança. A força que um dia ele teve, ela foi acabando. Mas ainda assim doente, ele tinha alguma força, né? Ele gostava de comer os fios que estavam nas roupas. E pouco a pouco ele foi envelhecendo, pouco a pouco ele foi também perdendo a saúde cada vez mais, se engasgando cada vez mais fácil. Eu me lembro que a minha mãe não podia mais levantar ele. O nome dele era José. E eu tinha que ajudar ela a levantar o José. E eu gostava de brincar com ele, dançava, né? Com ele, ele não podia mover as pernas. Mas o José, ele não se converteu, até onde eu sei. Ele não conseguia compreender muito bem aquilo que eu estava falando. E eu lembro de uma vez ele se engasgar. Os seus dentes ficaram bem fechados, bem apertados. E a minha mãe correu para me chamar para eu tentar fazer aquela massagem cardíaca. Eu nunca tinha feito na vida. E foi a primeira experiência ali. Fiz a massagem cardíaca nele, deu certo aquela vez. Mas eu vim embora para cá. E a minha mãe, ela um dia, esses anos atrás, ela precisou sair, ele ficou em casa com a mãe dele, que já era uma idosa. E, infelizmente, aquela vez ele se engasgou com a própria saliva e não tinha ninguém que pudesse fazer a massagem cardíaca nele. E o José morreu engasgado, né, com a própria saliva. Toda a força, todo o físico se acabou. E com a própria saliva, o José veio a falecer. A força ela vai terminar completamente. Eu, brincando com a Maili, a gente estava falando sobre o calendário e nós pensamos em 2050. Mas eu pensei, será que em 2050, quantos de nós estaremos aqui? Será que eu estarei em 2050, né? Talvez com 50 em alguma coisa. Aí, na verdade, 50 e poucos anos, né? Nós não sabemos. Nós temos certeza de uma coisa, talvez daqui 50, 60 anos, nenhum de nós mais esteja vivo. Porque a força acaba. E o Senhor nos adverte, não se glorie na sua força, nas suas capacidades, na sua sabedoria, nem mesmo nas suas riquezas. Porque também vai acabar. Isso tudo é passageiro. Eu lembro de pregar para os meninos lá no basquete do Palavra da Vida. Os irmãos que não sabem, nós temos esse projeto lá com eles. E em uma das noites eu pedi para que eles olhassem para a pessoa que está ao lado. E você pode fazer isso agora aí. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, tá? Dá uma olhada para ela, admira bem. E o que eu disse para eles é uma coisa bem triste, mas uma coisa real. Essa pessoa que está junto com você e eu, nós vamos acabar. Talvez o móvel que você está sentado, né? A casa em que você está, um dia ela vai terminar. Isso tudo vai passar e o Senhor está nos mostrando isso é passageiro. Essas coisas vão terminar. E como nós temos vivido hoje para as coisas que são eternas, como a oração que nós lemos no início. A nossa oração deve ser para que o Senhor grave em nossos olhos a eternidade, para que nós não vivamos para as coisas desse mundo. Porque mesmo sendo crentes, eu sei que muitas vezes nós escorregamos. E nós amamos esse mundo. Devemos desfrutar das coisas boas que o Senhor nos deu nesse mundo, com certeza. Mas não deve ser somente isso. E o que o Senhor está falando essa noite, não eu, mas o Senhor é:
não se glorie na sua sabedoria, Igreja Cristo é Vida, na sua força, nem nas suas riquezas. Mas ele nos deixa aqui no que nós devemos nos gloriar. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. O que nós devemos fazer, a nossa função é conhecer ao Senhor. Nós devemos ser chamados do povo do Senhor, o povo de Deus. Nós devemos conhecer a Deus. E como nós vamos fazer isso? Existem dois tipos de conhecimento de Deus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. O primeiro conhecimento de Deus é o conhecimento factual, dos fatos. E como é que nós podemos conhecer o Senhor? Como é que nós podemos ter um conhecimento factual de Deus? O que você acha? Qual é o caminho? Você pode pensar aí com a sua família. Qual é o caminho para conhecer os fatos de Deus? Para conhecer a Deus intelectualmente? Qual seria o caminho? A Ritinha está segurando ali, né? Pode levantar para nós, Ritinha. A palavra, né? A palavra. É assim que nós conhecemos ao Senhor intelectualmente, pela palavra. Nós precisamos buscar ao Senhor na palavra. E o Senhor nos diz aqui que no que nós devemos nos alegrar, nos gloriar, o que nós devemos buscar é em conhecer a Ele. Conhecer a Ele através das Escrituras. E eu sei que é verdade que é cansativo, talvez para a maioria de nós aqui, ler as Escrituras. Talvez para alguns não. Talvez para alguns de nós seja tão gostoso, mas para outros não. Talvez às vezes nós estamos tão ocupados que não conseguimos sentar para ler as Escrituras individualmente. Mas o Senhor está nos dizendo que nós devemos nos gloriar em conhecer a Ele. Pelos fatos. Saber o que o Senhor fez. Se nós fizéssemos um teste essa noite, pensa aí. E eu desse um papel para cada um de vocês. Desse não, né? Você mesmo pegasse aí na sua casa um papel e uma caneta. E você fosse escrever os atributos de Deus que você lembra. Quantos atributos você conseguiria colocar no papel? Vamos mudar então esse teste. Você deveria escrever esses atributos de Deus e mostrar nas Escrituras como esses atributos de Deus são reais. Quem Deus é. Eu não sei se você ia bem nesse teste. Não sei se eu mesmo ia bem nesse teste, não. Tá bom? Eu estou falando, mas a mensagem também é para mim. E observarmos quem é o Senhor. Conhecer quem é o Senhor através das Escrituras, por nós mesmos também. Irmos buscar lá. Nós conhecemos ao Senhor nos nossos cultos, nas nossas reuniões, mas o Senhor manda que você, aí no seu lar, faça isso. Me conhecer. Buscar os fatos, intelectualmente me buscar. Mas também existe o segundo tipo de conhecimento de Deus, que é o conhecimento experiencial. A vida. Isso vai envolver a oração, a intimidade. Eu ouvi um pastor dizer, eu sei que eu já usei essa ilustração aqui com vocês, mas eu vou dizer o que esse pastor pregou, né? Ele disse que ele poderia levar a esposa dele no médico. E qualquer médico que ele fosse levar a esposa, o médico ia saber mais fatos sobre a esposa do que ele. Então, nós podemos pensar aqui nos casais que estão mais tempo juntos, né? Aqui nessa reunião. E talvez o médico conheça mais fatos, como o cabelo cresce, como os órgãos funcionam. Mas esse pastor disse que o médico não conhece a esposa dele como ele mesmo conhece, né? Ele não conhece, ele conhece os fatos, mas não conhece a esposa. Ele conhece, ele vive, tem intimidade, ele conversa, olha para ela. E é assim que nós precisamos conhecer ao Senhor. Apenas pelos fatos, apenas no intelecto, nós vamos vacilar. Como esse pastor que estava lá na Escócia, eu falei para vocês aqui, conhece tantos fatos, mas não conhece o Senhor que nós conhecemos. Porque a palavra diz, se ele não crê na ressurreição, ele não é crente. Então esse homem sabe tanta coisa, mas não conhece o Senhor. Nós precisamos saber, sim, muitas coisas, mas conhecer ao Senhor com intimidade. Isso vai envolver a oração. Buscar ao Senhor, se gloriar em conhecer ao Senhor. Se nós dormíssemos no céu, quando nós acordássemos na manhã seguinte, nós íamos, novo céu e nova terra, estou dizendo, tá bom? Nós íamos pensar o seguinte, nossa, ontem eu conheci muito esse Jesus, mas parece que tem tanto para conhecer dele, e nós iríamos estar dispostos ali a sair e conhecer mais esse Jesus, porque ele é eterno. Como é que nós vamos poder conhecer ele de um dia para o outro, né? Nós vamos passar a eternidade conhecendo esse Deus, desfrutando dele, provando dele, tendo intimidade com ele. E isso deve começar agora, no tempo que se chama hoje. Hoje é dia de conhecer ao Senhor.
e de se gloriar em conhecer a esse Deus, de se gloriar em buscar a esse Deus. O tema da igreja esse ano, que é transformação, envolve esse conhecimento íntimo do Senhor. E eu quero lançar o desafio aqui para cada um de nós. Que você, a partir de hoje, busque mais a Deus, na oração e nas Escrituras. E que assim você conheça mais a esse Deus, deixando as coisas que são desse mundo, como nós podemos ver lá em 1 João. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Elas vão passar, diz o apóstolo, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então, fazer essa vontade, conhecer intimamente esse Senhor, que é um Pai amoroso, um marido fiel. Vamos conhecer esse Senhor. Eu quero lançar esse desafio para vocês, tá bom? Para cada um de vocês e para mim também. E a partir de agora nós vamos observar também sobre o nome desse Senhor, tá bom? Quero que vocês pensem sobre isso. Para conhecermos esse Deus, nós precisamos saber como é o nome do nosso Deus. Nós vamos partir daqui até o fim de janeiro. Amém? Então coloque a sua vida diante de Deus, o seu coração. Se você tem falhado em ler as Escrituras, se você tem falhado em fazer devocional em família, se você tem falhado em fazer a sua devocional diariamente, em ler as Escrituras diariamente, se você tem falhado em oração, você coloca o seu coração diante de Deus agora e nós vamos orar por isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Mais uma vez, nós vamos orar por esses motivos aí. Você vai colocar a sua própria vida diante de Deus, mas para que cresçamos no conhecer a Deus através das Escrituras. Nós precisamos conhecer a Deus através das Escrituras. Você precisa ler as Escrituras, tá bom? Vamos orar pela igreja, para que as famílias da igreja compreendam a importância desse momento devocional diário. Talvez você tenha seu momento como família, mas nem todos têm isso. E o Senhor manda que diariamente nós observemos as Escrituras. Então faça isso, ore pelas famílias da igreja. E para que o Senhor levante homens fiéis que desejam conhecer mais a Deus para pregar com fidelidade as Escrituras. Tá bom? Então nós louvamos ao Senhor pela liderança da igreja, né? Pelos pastores, pastor Elcio, pastor Valdeci, que nos lideram e eles têm buscado conhecer ao Senhor. Vamos orar por aqueles locais que não têm isso, para que o Senhor levante mais homens e mulheres fiéis a Ele, que desejam conhecer mais para pregar com fidelidade as Escrituras. Então você pode ter esse momento mais uma vez aí como família, 3 motivos de oração, e aí eu vou encerrar mais uma vez aqui, e nós vamos cantar ao Senhor. Vamos orar?
Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor é sua graça, ultrapassam a razão. É Rei dos reis, é Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor é sua graça, ultrapassam a razão. Glorioso, Glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor é sua graça, ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor é sua graça, ultrapassam a razão. Amém. Quero pedir para o pastor Elcio orar por nós. O senhor pode, pastor? Amado Deus, obrigado por esse momento de reunião e de comunhão, Senhor, em Cristo. Obrigado, Senhor, pois os irmãos conseguiram acesso, Senhor, ao Zoom nessa noite. Estamos aqui, Senhor, sendo abençoados, Senhor, por esse momento de louvor, pela Tua palavra, Senhor querido. Nos ensina a não nos gloriarmos, Senhor, no poder, na força, nas riquezas, na sabedoria, mas nos ensina, Senhor, e nos gloriarmos e buscarmos o Teu conhecimento, Senhor. Hoje no mundo há muitas filosofias, ideias, pensamentos sendo pregados como verdades absolutas, Senhor. Mas o crente, o teu filho que conhece Cristo, não busca, Senhor, essas filosofias, Senhor, busca conhecer a Cristo intimamente, Senhor, através da palavra,
através da oração, Pai, que esse seja o nosso objetivo nesse ano, Pai. Início de ano são início de plano, de projetos de vida, Senhor. Que nós, como igreja, venhamos a ter um projeto de te conhecer intimamente, Senhor, de caminhar contigo, como os teus discípulos caminharam no caminho de Emaús, Senhor. Caminharam com Cristo, Senhor, ouvindo o conhecimento de Cristo. Que assim nós sejamos nesse ano, Senhor, que estejamos na estrada de Emaús, ouvindo Cristo através da sua palavra e no momento da nossa intimidade de oração. Ó Pai, abençoa todos os que estão reunidos nesse Zoom e os que estão nas suas casas. Tu conheces a família Cristo é Vida, Senhor. Essa comunidade, Senhor, que valoriza a tua palavra, que valoriza a comunhão, Senhor, a união, Senhor, a família. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Abençoa, Pai, pastor, Pai. Abençoa a sua família, Andréia, Senhor. Da resistência física, Senhor, aos seus pulmões, Senhor. A irmã Fátima com a Cresce, Senhor, Pai querido, a irmã Ana, Senhor. Relembramos nesse momento, Senhor, confiantes em fé do teu bom cuidado. Obrigado pela vida do Mateus, Senhor. Ser com ele nos seus compromissos ministeriais, Senhor. Pai querido, que ele não perca nunca o foco. Que ele não perca nunca, Senhor, o seu objetivo de fazer com mérito o seu ministério para a glória de Cristo. Faz isso, Pai. Oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que o Tiago, tem alguns avisos aí, Tiago. Sim. Boa noite, igreja. Só gostaria de, antes de encerrar, eu acho que vai ser um mês bem abençoado, assim como todos, mas a gente estaremos aprendendo ainda mais do conhecimento de Deus. Eu gostaria só de deixar um versículo, está em Provérbios 24:5, onde fala um pouco desse conhecimento. Nós devemos buscar, nos motivar, nos amadurecer a cada dia. Provérbios 24:5. A palavra diz assim: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Que nós possamos, não esse conhecimento somente de maneira geral, mas principalmente o conhecimento de Deus. Que nós possamos amadurecer, crescer, se fortalecer, se unir. E, infelizmente, muitas pessoas, como foi citado, estão procurando o conhecimento que não agrada a Deus. E que nós possamos nos fortalecer como igreja a buscar esse conhecimento que nos aproxima e que nos faz ser mais íntimos de Deus. Que seja um mês abençoado. Hoje sim. Amém? Os nossos avisos da semana. Amanhã, como diretoria, nós estaremos nos reunindo para estarmos decidindo sobre a situação do nosso culto, tanto da EBD quanto do culto à noite na igreja. Ou amanhã, ou no máximo na sexta-feira pela manhã, a gente vai estar colocando um parecer na igreja, lá no grupo da igreja, informando qual vai ser a decisão. Estejam orando para que nós possamos ter sabedoria e entendimento, principalmente de qual é a boa e aceitável vontade de Deus. Tá bom? Estejam orando um pelos outros, que nós possamos estar
ainda vendo esses desafios que o Mateus colocou, que nós possamos estar colocando esse nosso devocional, nas nossas orações diárias, que cada família possa ser uma prioridade nas suas orações. Tá bom? Acredito que sejam esses os nossos avisos. Estejam também orando pelas férias do pastor, que ele possa estar aproveitando, descansando junto com sua família pastoral. Tá bom? Gostaria de estar fazendo uma oração e depois o irmão Aldair pode estar abrindo aí os áudios, que nós possamos estar nos confraternizando. Oremos, meus irmãos. Amado Santo Deus, como é bom, Senhor, estar obtendo conhecimento que vem de Ti, conhecimento que vem da Tua palavra, orientações e exortações, que nos fazem ser um corpo mais forte. Senhor, nos aproximam e criam uma intimidade contigo. Te damos glórias e te louvamos por isso, porque todo esse conhecimento, Senhor, ele vem de Ti. Nos orienta, Senhor, como igreja, como família, como cristão, a estarmos, Senhor, caminhando em dias tão difíceis, em dias em que muitas vezes não temos e não vemos as decisões para todas as coisas, mas que nós possamos estar descansando em Ti. Esteja olhando por cada família, por cada necessidade, tanto de saúde, como de sustento, como de trabalho, Senhor, quanto a cada criança que tem que se acostumar de uma maneira diferente a estar, muitas vezes, em aulas online, e mudamos, Senhor, nosso modo de fazer muitas coisas. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, entendimento a cada cristão. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo. Faça a necessidade de cada família, se é a necessidade da nossa igreja. Nos guia, Senhor, nos proteja. Nos dê um restante de semana abençoada, esteja instruindo, abençoando todos os integrantes da diretoria, que possam estar, Senhor, segundo a Tua vontade, tomando a decisão mais coerente, mais, Senhor, acertada para o momento que vivemos. Que nos guia, nos proteja, nos dê uma abençoada noite, e, Senhor, nos abençoe, nos livre de todo mal, hoje e sempre. Em nome de Cristo que te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Os irmãos podem abrir esses áudios aí, se cumprimentarem. Boa noite. Olá, minha irmã Meire, tudo bom?